Amém. Vamos orar então, pastor, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos, Pai, engrandecer o Teu nome e nós queremos, na noite deste dia, agradecer ao Senhor por esta oportunidade de conhecermos um pouco mais da Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, cada lar representado. Senhor, na noite deste dia, nós te pedimos, abra o nosso entendimento, Senhor. Capacita-nos, Senhor, com unção, com a palavra, com autoridade e poder, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, só recapitulando, né? Nós estamos no estudo de número 6. Se você está com sua apostila aí na página de número 25, a revelação especial. Nas semanas anteriores, nós tratamos sobre as maneiras, né, que essa revelação especial aconteciam ao longo da história, ao longo da construção do cânon bíblico. Falamos sobre a diferença entre a revelação geral e a revelação especial. Falamos que Deus se revela através da própria criação, que a humanidade, olhando para a criação, ela identifica que existe algo ou alguém maior do que ela, que existe um Deus acima. E a gente falava sobre do seguinte aspecto: muito mais que uma constatação teológica, muito mais que uma constatação de fé, e sim uma constatação empírica, né? Nós olhamos para a humanidade e a grande maioria da humanidade não é de ateus, por exemplo, né? Nem de agnósticos. A grande maioria da humanidade é de pessoas que manifestam algum tipo de religião. A gente não está discutindo aqui o tipo de deuses, se é uma manifestação de uma deidade personificada, com personalidade, se é uma força, uma energia. O que eu estou dizendo é 99% da humanidade, 90 e poucos por cento da humanidade, ela acredita em um Deus. Então, ou algo ou alguém que é Deus. Isso mostra que a própria criação, o fato da existência da humanidade em si, da criação de Deus em si, já aponta para o homem, aponta para o homem numa direção dessa necessidade de se relacionar com o mundo espiritual, né? com o sagrado, com aquilo que está acima dele. Então, nesse aspecto, o homem tem essa necessidade dentro do seu coração em relação a isso, e essa é a constatação. Dito isso, a revelação geral, ela fala sobre a existência de Deus, testemunha a respeito do poder e da obra dele, mas a revelação específica, que é o ápice dela, é a própria manifestação do Senhor Jesus, que é o Logos, e da sua palavra, que é a palavra de Deus, é a revelação específica que tem o clímax, o ápice em Jesus Cristo e na palavra de Deus, é a comunicação desse Deus Criador conosco, manifestando claramente a sua vontade, estabelecendo o parâmetro ou os parâmetros para esse relacionamento, né? Então, de maneira geral, a Bíblia fala, olha, toda a criação testemunha de Deus, e o homem percebe isso, né? Mas, de maneira específica, Deus se manifestou ao homem através da sua palavra, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, ao longo de 1.500 anos. Deus manifestou, homologou, catalogou, inspirou os livros que compõem a Bíblia, e registrou isso de forma escrita para que o homem tivesse acesso a essa revelação especial, onde Deus não só se está, vamos dizer assim, se contenta com a glória que é manifesta através da criação, mas mais do que isso, Deus tem a necessidade de se manifestar ao homem, manifestando a sua vontade. Então, ao longo desse tempo, nós vimos sobre isso. Eu costumo dizer o seguinte: nós servimos o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, é um Deus tão soberano em todos os sentidos, é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Tão lindo que o nosso Deus, ele escreveu um livro, né? Assim, é uma capacidade muito grande, né? Deus catalogou a sua vontade, a sua palavra, num livro, ou em alguns livros, né? Que estabeleceu a Bíblia como seu livro para a manifestação da sua vontade. E nós encontramos na leitura, na pregação da palavra, aquilo que nós precisamos e é necessário para que gere aquilo que é importante pela salvação. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia ainda diz que o justo viverá pela fé. A fé, ela é a confiança, a definição de fé, a gente já viu em outras aulas, confiança em Deus,
em sua palavra. Quando eu deposito a minha fé, a minha confiança em Deus e a sua palavra, eu estou apto e aberto a entender qual é a vontade de Deus para minha vida, né? Tanto é que a definição de fé é muito clara, que quando a gente, das coisas mais simples, não, eu estou esperando uma proposta de emprego, nós falamos, olha, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que eu vou conseguir aquele emprego, né? Então, quer dizer, eu tenho confiança, eu estou convicto no meu coração, no meu íntimo, de que isso vai acontecer. Então, ou os jargões mais populares, vou fazer uma fezinha, sei lá, quando numa aposta da Mega Sena, sabe? Colocando a fé, a confiança, a expectativa reservada naquilo ou naquele em quem a pessoa está confiando, né? Então, ou numa fezinha, né? Antigamente, antigo falava, fazer uma fezinha no bicho, por exemplo, que era mais a fezinha no bicho. Estou colocando a confiança. Então, a manifestação de fé é aonde nós colocamos o nosso coração. Onde você coloca a sua confiança, é ali que a sua fé está depositada. Nós não podemos somente ter fé. Nós devemos ter fé em Deus e sua palavra. Sem fé, sem essa confiança em Deus e sua palavra, é impossível agradar a Deus, né? E a partir daí, quando a gente tem esse entendimento, nós entendemos que a revelação especial de Deus e a sua palavra para a nossa vida, ela faz toda a diferença, né? E a fé, ela é estabelecida, né? A Bíblia tem parâmetros muito, muito claros sobre o que é fé, né? Nós temos lá o capítulo de Hebreus dos Heróis da Fé, nós temos a definição que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas aquelas que se esperam, né? Porque se eu já vejo, eu já não mais espero, quer dizer, quando eu digo assim, eu marco um encontro com o pastor Edilberto, eu falo, olha, eu não estou vendo o pastor chegar ainda, mas eu tenho fé que ele vai chegar. Eu tenho confiança que ele vai chegar. Então, a fé fala muito mais sobre a sua confiança naquilo que você não vê, porque a partir do momento que eu vejo o pastor Edilberto dobrar a esquina, eu já não preciso ter mais fé que ele vai chegar. Ele está chegando, eu já tenho a convicção, né? Então, essa certeza pelo aquilo que se vê, isso não é fé. Por isso que a fé cristã, a nossa fé, ela é depositada naquilo que a gente não vê. O Deus invisível, nós cremos que um dia ele mandou o seu filho e Deus se fez carne, esteve no meio de nós, ressuscitou, né, o terceiro dia, ascendeu aos céus e um dia ele vai voltar. Essa é a nossa confiança, a nossa fé em Deus e sua palavra. Mas para essa revelação, ao longo do tempo, Deus foi fazendo isso de diversas formas, de diversas maneiras, né? Utilizou, né, por assim dizer, diversos meios para que isso fosse feito. E aí, na sua apostila, nós já passamos por isso nas últimas aulas. Nós vimos, por exemplo, a utilização no Antigo Testamento, e eu falei e aprofundei sobre isso nas aulas anteriores, sobre a estrutura em Levítico, da estrutura do serviço sacerdotal, como era dividido, como é que isso era feito. Mas a gente viu que Deus, né, o lançamento de sorte, né, a utilização do Urim e do Tumim, de sonhos, de visões, né, e nós paramos aqui no entender quando a gente falava de visões, né, a revelação de Deus através de sonhos, de visões, que são manifestas hoje ainda através dos dons espirituais, mas que não existe maior revelação do que as Escrituras. A palavra de Deus é a revelação especial final e nós vamos chegar nessa conclusão no final dessa aula. O mais importante nesse aspecto é que nós vamos falar, deixa a gente entrar aqui na palavra, a gente vai falar por que essa convicção de que a palavra de Deus é a revelação especial de Deus para o homem e porque nas Escrituras estão encerradas, né, essas revelações. Qual é a implicação dessa crença, de por que a gente, crendo dessa forma, quais são as implicações na nossa vida cristã. Mas vamos ler aí, a gente parou, a gente já falou sobre visões, vamos começar no item E, teofanias. Se alguém puder ler, por gentileza. Antes da encarnação, as teofanias estavam associadas com a aparição do anjo do Senhor, que comunicou a mensagem divina às pessoas. Isso. Vamos abrir lá em Gênesis 16, 7 a 14, em Êxodo 3, 2.
Gênesis 16. Ok. 16, 7, 14. Uhum. Pode ir, pastor? Pode, por gentileza. O anjo do Senhor encontrou Agar, perto de uma fonte no deserto, Uhum. de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado Belaroi, né? Uhum. Terminou? Não, posso Amém. terminar. Agar, É no 14, né? Já chegou nos 14? chegamos. Tá, então. Aqui a importância é a manifestação, né? Do anjo do Senhor, né? Como a gente está lendo assim. A primeira questão é o que é uma teofania, né? Qual é a definição de teofania? Teofania é a manifestação ou a revelação de Deus. Então, quando Deus se manifesta quando Deus se revela, nós tratamos isso como teofania, é a manifestação de Deus ao homem. Então, na teofania, então, antes da encarnação, se você tiver com sua apostila, grife isso, assim, marque de amarelo, se você puder colocar, faça um círculo, coloque, isso é um termo importantíssimo, que é encarnação. Pastor, por que é importante? Porque nós cremos na encarnação, nós não cremos na reencarnação. São dois aspectos diferentes, né? São coisas diferentes. Nós cremos na encarnação, ou seja, Cristo se tornou carne. Cristo é o Deus encarnado, né? Nós cremos no Deus encarnado, aquele que se tornou carne. Então, antes da encarnação, as teofanias estavam associadas à aparição do Senhor. Então, ele está dizendo antes do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus Filho, se tornar carne, a palavra de Deus, o Logo de Deus. Lembra, João? No princípio era o verbo, no princípio era o Logos, nós falamos isso na última aula. E o Logos estava no meio de nós o conhecemos. Antes de Deus se tornar carne, encarnar através de Jesus Cristo, por isso que Jesus é a revelação máxima de Deus, por isso que Jesus é a revelação especial máxima. Por quê? Porque ele é a face visível do Deus invisível. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Jesus é a face visível do Deus invisível. O Deus que nós não víamos, um Deus que nós nunca conhecemos, o Deus que era impossível para um homem. Lembra de Moisés? Moisés vai ver Deus, Deus passa por Moisés, Deus, ele não consegue ver Deus, Deus esconde ele com a mão, porque se ele visse a face do Senhor, certamente ele morreria devido à santidade de Deus. Então, a face de Deus era impossível ao homem Deus era conhecer a Deus. Mas Jesus é a face visível do Deus invisível. Jesus é a manifestação de Deus na terra. É a própria manifestação de Deus. Só que antes do Antigo Testamento, as teofanias, ou seja, as manifestações ou manifestações ou aparições de Deus, estavam atreladas ao anjo do Senhor. Toda vez que você vê na sua Bíblia anjo do Senhor, você vai sempre no maiúsculo, anjo do Senhor, como está escrito aí entre aspas, e todas as vezes que está a manifestação de anjo do Senhor no Antigo Testamento, é quase que uma unanimidade entre os teólogos, que era a própria aparição ou a manifestação do Deus Filho, né, de Jesus Cristo manifesto no meio. O anjo do Senhor era o próprio Senhor se manifestando, porque Deus, somente Deus pode aceitar adoração,
prostração, ser chamado de Senhor, você vai ver todos esses aspectos. Toda vez que um anjo aparece, ele diz, olha, não se ajoelhe, não se prostre, eu não sou digno. A gente vai ter várias passagens, a gente vai falar no final dessa apostila, um dos tratamentos, um dos últimos estudos, né, os últimos 3 ou 4 estudos, a gente vai estudar angelologia, ou não é angiologia é especialidade médica, é angelologia, que é o estudo dos anjos, e anjos, e quando fala de angelologia, você fala de anjos e anjos caídos, ou anjos e demônios, a gente vai olhar isso de Satanás, os demônios, estudar essa estrutura. Mas toda vez que você vai ver anjo no Antigo Testamento, está com A minúsculo, por exemplo, é o anjo manifesto, o anjo, mas o anjo do Senhor é aquele que aceita adoração, aceita a prestação, é o anjo que está no Peniel com Jacó, que transforma ele em Israel. Então, essa é a teofania, a manifestação de Deus no Antigo Testamento, era dada através do anjo do Senhor. Uma vez que ele se tornou carne, ou ele encarnou, e aí, até então, não era feito dessa forma, através do anjo do Senhor, depois não mais, né? Aí foi mandado para nós Paracleto, Espírito Santo de Deus, e Deus tem se revelado através da sua escritura, da sua palavra, e através por meio do direcionamento, né, do Espírito Santo, que conduz o homem até Cristo, que é a manifestação plena da revelação especial de Deus. Então, aspectos importantes. Anjo do Senhor, da sua Bíblia, sempre que você vê A maiúsculo, anjo do Senhor, tudo junto, essa expressão, é o próprio Deus se manifestando. Nós cremos em encarnação, nós não cremos em reencarnação. Isso é um fator importantíssimo. Por exemplo, nós, quando morrermos e fomos ressuscitados para a volta gloriosa do Senhor Jesus, como é prometido na palavra, nós não seremos, nós não reencarnaremos, ou seja, eu não vou morrer Lúcio e vou ressuscitar ou viver novamente como Pedro, como Maria, não é isso. Eu vou morrer Lúcio, quando Jesus voltar, eu vou ser chamado e eu vou receber um corpo glorificado como Lúcio. A minha alma, as minhas atribuições, as minhas características como pessoa, né, como ente, elas serão estabelecidas ali. Jesus morreu Jesus e ao terceiro dia ressuscitou Jesus, num corpo glorificado, manifesto, mas ainda Jesus. Então isso é importantíssimo porque a encarnação, né, ela é um padrão cristão, né, mas a reencarnação também está dentro vamos dizer assim, do nosso ambiente, no aspecto que quem não foi criado na igreja, ou quem vive o dia a dia, que já teve envolvimento com esoterismo, misticismo de maneira geral, porque aí você tem dois aspectos, né? Você tem a reencarnação do ponto de vista, por exemplo, espírito kardecista, né? O livro dos Espíritos, Allan Kardec, né? Espiritismo, o auto-espiritismo, como é falado, dividido em alto e baixo espiritismo, candomblé, do ponto de vista teológico, tá, irmão? Essas classificações não é baixo e alto no sentido de nenhum tipo de preconceito da minha parte, de manifestação, mas você divide teologicamente, para termos de estudo, você divide o espiritismo, né, em dois pontos, né? O auto-espiritismo, que é o kardecismo, e a manifestação, em algumas manifestações, e o baixo espiritismo, onde entra Umbanda, Quimbanda, Candomblé, blá, 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 todas essas outras religiões manifestas, né? E aí você tem algumas diferenças, né? Uma delas é porque você tem uma diferença entre seita e heresia, né? As seitas são características bem específicas, elas não necessariamente estão atreladas à palavra de Deus. Já as heresias são as distorções da palavra de Deus. Então, por exemplo, quando você olha para o kardecismo, a gente considera uma heresia, no sentido de que você usa o evangelho, né, o livro, principalmente aquela passagem, quando Jesus fala em João 14, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. Por exemplo, é uma interpretação, uma distorção, e a gente pode entrar em outro dia nessas perguntas, nesses estudos, mas essas muitas moradas, por exemplo, são vários corpos, né? Eu vou morrer, nasce Lúcio, morro Lúcio, nasce João, morro João, nasce Maria, morro Maria, e eu vou passando por essa evolução, né, espiritual, porque são muitas moradas que Deus teria preparado para mim. Mas a Bíblia, obviamente, durante todo a gente pode fazer estudo, a Bíblia é muito clara, Jesus trata isso de maneira muito clara. Ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vem a morte, daí é o fim.
Então, assim, a gente tem outros aspectos, mas eu não quero entrar nesse aspecto, mas para vocês terem... Isso é muito importante, porque do ponto de vista, né, do autoespiritismo, do ponto de vista teológico nesse estudo, e também para as seitas, e as seitas heresia, né, kardecismo, para as seitas, e as seitas não têm... Heresia é tudo aquilo que pega a palavra de Deus e distorce, a grosso modo, tá? E seitas é tudo aquilo que nem usa a palavra de Deus, é outra estrutura. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre as religiões, principalmente orientais, budismo, e hinduísmo e outras religiões nesses aspectos, a gente trata como seita, e há distorção, por exemplo, em relação a isso, que é justamente baseado na doutrina do karma, né? A necessidade dessas muitas vidas para um apaziguamento ou uma evolução ou para uma purgação ou expurgação dos meus pecados. Então, o que eu faço nessa vida reflete na próxima. Se eu sou cego, eu estou sendo muito simplista, tá, irmão? Se eu sou cego nessa vida, é porque na outra vida eu furei o olho de alguém, né? Tipo, essa lei, né, de karma, né? De sempre você ter uma dívida a pagar. E, obviamente, a lei do karma é muito clara, que é uma doutrina anticristã, no sentido de que nós não temos e nunca teremos condições de pagar a nossa dívida, né? Nem muitas vidas serão capazes de me transformar num ser humano melhor, porque simplesmente a natureza humana ela é corrompida em todos os aspectos. Por um lado, você pode vir com uma conduta ética melhor, mas eu tenho um desvio de caráter para outro lado e outra pessoa tem outro. A natureza humana é caída, e é justamente a beleza do evangelho, é justamente a não necessidade desse pagamento desse karma, porque Jesus pagou toda a dívida. A morte de Jesus na cruz, ela foi capaz de pagar a dívida que havia contra nós, né? A cédula de dívida que havia contra nós. Então, deixa eu só pegar aqui a referência. Essa cancelamento, né, da lei dessa necessidade de pagar de alguma forma essa nossa inconsistência de existência, ela é completamente anticristã, porque Jesus justamente pagou essa dívida. Isso não quer dizer que não exista vamos dizer assim, não sei se é bem uma política, mas um mecanismo de compensação, né? A Bíblia fala que de Deus não se zomba, né? O que o homem semeia, isso ele colhe. E é o próprio Deus que Deus fala, de mim ninguém zomba. O que você semear, você vai colher. A semeadura é opcional, a colheita não. E é Deus que garante que você escolhe. Você quer plantar? Legal. Mas Deus garante que obrigatoriamente o que você plantar, você vai colher. Então, nesse aspecto, sim, a gente tem essa dívida nesse sentido, mas não essa necessidade de aprimoramento ou aperfeiçoamento da nossa vida em si, por conta porque isso anularia de maneira completa, só um minuto, de uma forma completa e absoluta, isso anularia a nossa confiança na morte sacrificial de Jesus Cristo por nós. Bom, eu acho que essa é uma primeira introdução aqui. Eu queria ver se vocês têm alguma dúvida nisso que eu estou falando, para a gente poder avançar para os próximos itens, né? Não que eu vá entrar diretamente nisso, mas eu quero sanar se ficou alguma dúvida e para ver também a necessidade de a gente preparar talvez uma aula mais à frente falando sobre esses temas. Alguém tem alguma dúvida? Não? Ninguém tem dúvida? Agora que eu vi aqui onde o Silvio falou que o tema é interessante. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Não? Sim? Pode abrir o microfone e perguntar se você tiver alguma dúvida. Que ninguém tem, né? Não, pastor, porque esse tema de encarnação, reencarnação, é uma coisa bem assim que gera muita dúvida, né, na gente.
entendeu? Então, eu gostei muito que o senhor me explicou, porque eu tinha um pouco de dúvida sobre esse negócio de encarnação e reencarnação, mas eu consegui entender. Conseguiu? Tá claro? Consegui, É consegui. óbvio que a gente pode fazer um aprofundamento nessa estrutura, né? Desses temas, por assim dizer. Mas a ideia é que pelo menos dá uma informação mais amplificada, né, para vocês, para que não fique nenhuma dúvida mais, dúvida, quiserem de alguma forma conversar, um maior detalhamento, só me avisem. A gente pode fazer uma aula específica ou me abordem na igreja com alguma dúvida. Fique à vontade para a gente sempre esclarecer esses pontos. Mas eu acho que isso é importante, que vocês tenham essa diferenciação, né? Porque, como é algo que está muito no nosso dia a dia, pastor Edilberto, desde quem é de 1900 e a novela A Viagem, não sei se vocês lembram aí, que é da minha idade, lembra daquela novela A Viagem, tem sempre muita dúvida, né? Desde que o Theo ficava assombrando lá a irmã dele, o cunhado, que o Eu Maurício não sou Matar muito ficava... velha, não, mas eu assisti. Desde que o Maurício Matar ficava sendo oprimido lá pelo cunhado, lembra disso? É, Acho que isso foi algo que, assim, quem era criança na minha época, a gente cresceu com esses temas, né? A viagem lá, o médico, lembra que dava passe lá, kardecista e tal. E é algo que ficou muito na nossa cultura durante muito tempo. Muitos autores de novelas são kardecistas e acabam partindo, né, das estruturas. O que eu estou dizendo o brasileiro ele é meio secretista, né, nesse aspecto. A gente cresce sendo meio católico, meio macumbeiro, meio kardecista, meio tudo, é meio secretista, porque está tudo no nosso dia a dia, a gente é aquele que se declara católico não praticante, a gente é aquele que quer casar e bota o santo de cabeça para baixo afogado na água, bota o nome da pessoa amada no mel, e ao mesmo tempo que a gente acredita que tem reencarnação e vai no tarô, assim, brasileiro de maneira geral ele é muito eclético, né, do ponto de vista religioso, né? E aí a gente acaba vindo com vários pequenos resquícios, né, que quando a gente inicia na vida cristã, acabam ficando com a gente, né? Como eu falei, tem gente crente na igreja que é um crente meio esotérico, né? Parece que a presença de Deus Espírito Santo é uma energia que flui pelo meio da igreja como uma grande emanação. Não, a gente não crê nisso, é panteísmo. Deus, ele é uma, lembre-se, eu sempre bato nisso, Deus, ele é uma pessoa, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, não é uma energia, não é um fluido, entende? Mas isso é resquício da nossa cultura religiosa, que quando a gente se converte, se não for tratado de maneira clara, as pessoas acabam misturando um pouco as estações, né? E lei do karma é a questão de várias vidas, porque é, 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 tem que reencarnar, é muito triste não reencarnar, ter várias vezes. Não, o cristianismo ele é bem simples. Nós temos essa vida e nós crendo em Jesus que nós teremos, que nós somos pecadores e cremos no Senhor, nós teremos a vida eterna com Deus, ponto. Você é incapaz de garantir absolutamente qualquer coisa na sua vida. Mesmo que você reencarne 300 mil anos, você vai continuar sendo a mesma pessoa, o mesmo pecador, a mesma pessoa errada, equivocada, né? Eu particularmente, né, eu fui criado no meio kardecista, assim, até aqui próximo, aqui na Marise Barros. E tenho, obviamente, muitos amigos ao longo do tempo, né, dessa estrutura. E acaba que você. É bem questão, é só uma questão mesmo de racionalidade, né? Se você olhar assim, vai, partindo do princípio que eles acreditam que o ser humano está há muitos anos, milhões de anos na Terra e tal, a questão é que, se você olhar a humanidade, né, do ponto de vista crítico, ela não está evoluindo, né? Assim, não existe uma evolução sistêmica, né? Pelo contrário, parece que o ser humano só piora, né? As coisas só pioram ao longo do tempo. Aí vem com aquelas explicações, aí já pode completamente da doutrina que eles acreditam, de outros mundos, outros planetas. Então, assim, para fábula é bem legal. Assim, para você conhecer como fábula é bem legal, mas a palavra é bem clara.
O homem é dado o direito de morrer uma só vez, e depois vem o fim. Somente em Cristo nós podemos pagar a dívida que havia Colossenses, né? Em Colossenses está escrito isso, Colossenses 2, 14 e 17. Isso é um texto muito importante, você ter Colossenses 2, 14 e 17. A dívida que havia contra você foi cravada na cruz. Ponto. É simples. A crença cristã, ela é bem simples, né? E a partir daí nós somos habilitados como filhos de Deus a viver eternamente na sua presença. Está claro? Pastor, Oi? tá Pois não? sim. Pois não? Eu queria fazer um adendo. Eu não sei se eu estou respondendo corretamente. Às vezes eu tenho algum amigo, alguma amiga que continua sendo kardecista, e às vezes eu falo, o seu Deus é morto, o meu é vivo. Porque o seu Deus foi um homem comum. O Kardec que inventou essa loucura toda, só que o nosso Deus é o Deus vivo, é o Salvador. Então, eu não sei se eu estou respondendo direito, mas eu tenho, assim, dentro do meu coração, uma paz muito grande quando eu falo, assim, com bastante convicção, entendeu? Até por tudo que ele é para a gente, não por tudo que Sim. ele nos dá, é por tudo que ele é. É muito diferente, né? Claro, eu entendi. Nesse ponto, assim, não, vamos lá, do ponto de vista de conhecimento e da estrutura teológica do kardecismo, tá? Estrutura mesmo de crença, tá? Essa afirmação, ela é verdadeira, por exemplo, quando se trata do catolicismo, por exemplo, né? Uma das grandes críticas nossas é justamente dessa manifestação de um Jesus pregado na cruz, da manifestação da intermediação entre nós e Deus através dos santos. Então, assim, essa visão do Deus morto, né? Do Deus. Por que nós não admitimos, por exemplo, na igreja evangélica, Jesus, um crucifixo, né? Jesus crucificado na cruz? Porque ele não está mais lá. A verdade é muito simples, ele não está mais lá. Não está. O Calvário foi um ponto de passagem, né, da história da redenção da humanidade, mas lá foi a vitória. Hoje nós temos a cruz como lembrança do sacrifício, mas Jesus não está mais lá. Então, nosso Deus não está morto pregado no madeiro, nosso Deus está vivo. Se você for lá a Jerusalém, a pedra do sepulcro rolou, o túmulo está vazio, Jesus está vivo. Nós esperamos a sua ressurreição. Então, do ponto de vista, por exemplo, do catolicismo, para algumas religiões, ok, né? Nesse aspecto. Mas para o kardecismo, de maneira geral, talvez para o budismo também, muito difícil você... Não é difícil, é equivocado mesmo você abordar esse aspecto, que, por exemplo, não existe o direcionamento para uma deidade de Kardec, né? Não existe isso. Não é que Kardec era Deus, não existe um culto a Kardec. Kardec era um médium que recebeu uma revelação de seres iluminados a respeito do mundo dos espíritos. Era um cientista, pesquisador, médium, né, que é o que eles chamam de médium. Né? Por que não é pai de santo? Porque não é só uma manifestação de recebimento de entidade. Né? O kardecismo ele chama autoespiritismo, porque começa com aquela questão na França, né, das pesquisas, dos eventos sobrenaturais, que Kardec fazia, a mesa que mexia, o pano que andava, sei lá, a vela que apagava, os eventos que nós vimos no Fantástico, né, o Padre Quevedo enfrentando lá dos poltergeist, tal, mais ou menos aquela história. Então, é uma crença que, a partir desse estudo empírico científico, teoricamente, foi chegando a essa revelação, os espíritos se manifestaram e levará, por isso que tem o livro dos espíritos, que é uma interpretação, né, o Evangelho segundo Kardec, é uma interpretação do Evangelho a partir do livro, como se fosse uma revelação divina do Evangelho a partir do livro dos espíritos. Então, nesse aspecto, eles não ficam adorando a Kardec, né? Eles acreditam que existem espíritos de luz, né? E nesse aspecto é que Jesus, ele não é quase assim Jesus como o Filho de Deus, mas como a manifestação, tipo, Filho de Deus todos nós somos. Jesus era um ser extremamente iluminado, avançado, é o espírito mais purificado que poderia, mas no limiar desse modelo, você, Nádia, a Sil, a Gleice, a Yasmin, o pastor Gilberto, vamos reencarnar tantas vezes em milhões e zilhões e trilhões de anos, de tal maneira que um dia nós teremos espíritos de luz tanto quanto Jesus foi, entendeu o que estou dizendo? E aí eles dizem,
Gandhi era um espírito de luz, Madre Teresa de Calcutá, né? Pessoas boas, né? Sempre estão nesse aspecto. Mas, na verdade, como eu te falei, então não tem como você manifestar, confrontar eles nesses aspectos, né? A verdade, né, é que se você olhar de uma maneira bem, dar um passo para trás, olhar de uma maneira bem distanciada do modelo, é um sofrimento muito grande, né? Porque assim, a verdade é que na nossa vida aqui na Terra não é fácil, né? A vida não é fácil. A vida sobre muitos aspectos, é uma vida dolorosa, né? É um mundo onde Jesus falava, no mundo vocês vão ter aflições, e existem aflições no mundo. Faz parte de estar no mundo você ter essas aflições. E o simples fato de eu pensar que eu precisaria viver várias vidas, né, para me poder ter algum tipo de evolução ou sofrer muito tempo, é quase que um purgatório sistemático, né, ou sistêmico, né, de eu passar por essa purgação até eu Perfeito. evoluir, é muito sofrimento, né? A mensagem do Evangelho é muito mais clara, é graça, é graça. Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Deus se manifestou e viveu entre nós para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Você, Nádia, com todos os seus defeitos, eu com todos os meus defeitos, nós não precisamos, de certa maneira, e não temos condições de pagar nada, porque nós não temos nada de valor para oferecer. Aquilo que havia de valor estava em Cristo, que foi a sua própria vida, e ele pagou por nós. Então, em vez de você ter que sofrer, voltar, e é uma brincadeira, tá? Ter que voltar como um gato, como um passarinho, como uma mosca, como um burro falante, sei lá, que você tem que voltar milhões de anos, é simples. Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e crer que através da graça, né, Efésios 2:8, né, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, jamais pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está disponível para todos nós. É uma vida plena, uma vida na presença de Deus, a partir do momento que nós cremos em Jesus. É simples assim. Por isso que Mas, pastor, é tão simples assim? Por isso que é graça, é de É. graça. Né? Não tem absolutamente nada que nós possamos fazer nesse sentido. Tá bom? Eles não vivenciam, né, Jesus, como nós vivenciamos, eles Não. citam Jesus. Eu sinto assim claramente, às vezes eu converso com eles, pondero, mas eu me coloco dessa forma, entendeu, pastor? Sim, sim. E é isso, muito obrigada, viu? Nada, nada. E aí vamos avançar para os anjos. Se alguém puder, se não, se a Nádia puder estar lendo também. Posso sim. Anjos. Não, mas aí seria o quê? Êxodo? Êxodo 3:2? Não, é o item F, anjos. Deus, Sim, muitas vezes. Deus muitas vezes usou seus anjos para entregar mensagens divinas aos homens. Então, aí vem Deuteronômio 9, 20, 21, Lucas 2, 10, 11 e Apocalipse 1. Vamos em Lucas 2, 10, 11. Tá tudo bem aqui até aqui, meus irmãos? Botem no chat, bebam, abrem o microfone, falem, tá bom? Achei Lucas 11, Lucas 2, né? Isso. Ok, 2 de achei 10, 2, 10 e 11. 2, 10, ok. Então está aqui. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, Amém. uma grande Foi? Uhum. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu como um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Que lindo, né? Nessa passagem, né, é a passagem da anunciação, né, do nascimento de Cristo. O anjo
os anjos aparecem, né? No caso, o anjo aqui fala especificamente aos pastores, né? É aquela cena, né, dos pastores ao redor do manjedoura, do nascimento de Cristo. Então, os anjos, né? Eles são mensageiros, né? A palavra anjo, né? O ângelos, significa mensageiro, são aqueles que carregavam e levavam a mensagem de Deus a partir da manifestação da sua vontade, né? Então, a gente está sempre falando aqui, a revelação especial é a manifestação da vontade de Deus, é a manifestação de Deus diretamente ao homem. Então, Deus fazia isso através de sortes, através de sonhos, através de visões, através de teofania, que era a própria manifestação do próprio Deus ao homem, né? A sarça ardente, etc., por exemplo. Através dos anjos, nesse caso aqui, a gente vai estudar mais os anjos mais à frente, naquilo que eu falei lá no versículo, acho que vai ser no capítulo, perdão, no estudo de número 10, 11, 12, 13, acho que os 4 últimos estudos são, se não são os 4 últimos, são os 3 últimos, são sobre os anjos. Então, os anjos eram uma maneira como Deus anunciava, né, a sua vontade ao homem, tá bom? Os profetas, item G. Vamos lá. Os profetas do Antigo Testamento trouxeram a mensagem de Deus para a humanidade. Então, aí você tem... Pode só ler o texto, depois nós voltamos nas referências. Assim como fizeram os do Novo Testamento. Eles falavam diretamente da parte de Deus, diferente dos mestres de hoje em dia, que ensinam com base no que foi previamente revelado pelas Escrituras. Sim. Então, no sentido dos profetas, né, quando a gente fala dos profetas no Antigo Testamento, a gente fala dos profetas que estão registrados no cânon bíblico, né? Então, a gente está falando aqui de Isaías, Jeremias, Samuel, Elias, né? Os profetas que eram aqueles que eram ungidos por Deus para a manifestação da sua vontade, né? Aqueles que falavam da parte de Deus a respeito da sua manifestação, da sua vontade. Quem está dizendo assim que é diferente dos dias de hoje, né? Que obviamente a gente tem hoje, como é que a gente usa esse termo, né? Profeta, e são profetas realmente, mas é no sentido daqueles que têm o dom de profecia, que é um dom no Novo Testamento estabelecido a partir do derramado do Espírito Santo. Quando a gente fala de profeta nesse sentido no Antigo Testamento, é aqueles que tinham autoridade para falar da parte de Deus, e aquilo que eles falavam se tornou a inspiração da sua revelação especial. O que eu estou dizendo? Hoje pode ter dom de profecia e alguém profetizar para você a respeito de algo, né, que Deus queira tratar com você. Né, nós pentecostais acreditamos nisso claramente. Mas ninguém pode profetizar hoje em dia e escrever um novo livro. Não vai ter um livro, o livro do profeta Edilberto, por exemplo. Não pode ter, entende? Porque a manifestação do profeta no sentido de construção da palavra do Senhor foram durante o Antigo Testamento. Nós temos hoje a manifestação dos dons de profecia. Então, esses profetas no Antigo Testamento, eles falavam diretamente, né, Ageu, Zacarias, eles falavam diretamente vamos dizer assim, daquilo que era a manifestação, a mensagem de Deus para a humanidade, né? Então, nós cremos como pentecostais no dom de profecia, né? Obviamente que no nosso meio a gente costuma falar, é profeta, fulano é profeta, fulano é profeta. E não é um erro, não é um equívoco, mas só essa salvaguarda que hoje a profecia é com manifestação de dons, são revelações específicas, né? Pontuais sobre a vida de algumas pessoas e, obviamente, resguardado o cuidado com essas questões de profecia. Mas profeta, né, no termo cheio da palavra, né, como mensageiro da parte de Deus para a humanidade, né, não para uma pessoa, não uma profecia para Gleice, não uma profecia para a Tatiana ou para o Antônio, mas uma profecia para a humanidade, né, com autoridade bíblica, constituição de Cana a partir da sua autoridade, eles ficaram lá no Antigo Testamento. E eles eram a manifestação. Tanto é que a palavra, né, a revelação especial de Deus, foi construída através da vida desses profetas. Está claro até aqui? Posso continuar? Bem? Amém? Sil, Jacobina Gleice, Yasmin, Elizabeth, Pedro Antônio, tudo Sim, bem? tá claro. Claro?
Então vamos lá. E aí a gente vai falar sobre eventos. Pode ler, por favor, Nath. A atuação de Deus na história também o revela. A libertação de Israel revelou os atos de justiça do Senhor. Os atos de juízo revelam quem Deus é, assim como a encarnação de Cristo. Deve-se ressaltar que esse tipo de revelação se dá por meio de fatos históricos reais, sem que tenhamos de procurar no sentido espiritual escondido por detrás do texto. Assim, quando a Bíblia fala de guerras e povos do passado, refere-se de fato a guerras e povos do passado, e não a outras entidades representadas por metáforas. Além do mais, a própria palavra de Deus revela a atuação de Deus em diversos fatos históricos. Amém. Então, esse é um tema importante, e a gente pode falar quando a gente for falar um pouquinho sobre exegese, né, que é parte da interpretação bíblica, hermenêutica bíblica e outras questões. É sempre importante a gente ter, do ponto de vista bíblico, que aquilo que Deus, os próprios eventos relatados na palavra de Deus já são suficientes para ser a própria revelação especial de Deus. Estou dizendo, os eventos não precisam de interpretação, os eventos são o que são. Quando Deus fala que deu a terra prometida ao povo de Israel, que eles ganharam, por exemplo, a batalha de Jericó, o evento em si, a tomada da cidade de Jericó, já é o testemunho de Deus. Não, a gente não precisa fazer um paralelo, uma estruturação metafórica, não, que o muro era a divisão entre o homem e a mulher, e era o casamento, e aí se não... Entende? É óbvio que nós podemos, nesse sentido, né, de alguma maneira, fazer um paralelo, né, uma aplicação prática, mas, obviamente, a gente tem que guardar coerência com aquilo que o texto está dizendo. Né? Então, quando a gente está aprendendo da tomada de Jericó, é a tomada de Jericó. Ponto. Existe uma cidade fortificada que Deus, de maneira sobrenatural, através do seu povo, tomou aquela cidade de uma maneira milagrosa, né, nesse aspecto. Então, os próprios eventos, né, eles tratam, vamos dizer assim, eles já testemunham da grandeza de Deus, já é a revelação de Deus para o homem de que existe um Deus, que esse Deus é atuante na história da humanidade. E, obviamente, o evento mais importante dessa revelação especial de Deus é o nascimento do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Tanto é que, assim, não precisa de nenhuma interpretação, nenhuma metáfora para explicar que Jesus veio, Jesus nasceu. Tanto é que esse fato é tão relevante que a história ocidental é dividida em antes e depois dele. Nós temos a história da humanidade dividida em antes e depois de Cristo, a CDC. Né? Então, não, é inegável que Jesus veio, é inegável que Jesus viveu, é inegável que ele esteve em Jerusalém, é inegável que ele impactou o seu tempo, é inegável. As pessoas não podem negar isso. O evento em si, ele está registrado e ele está influenciado nos fatos históricos desses eventos. É claro, vamos para o item I e J, né? Jesus Cristo. Indiscutivelmente, a encarnação de Jesus Cristo foi um dos principais meios dessa revelação especial. Ele revelou o Pai, mostrou a natureza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a glória de Deus, a vida de Deus e o amor de Deus, Nosso Senhor fez tudo isso tanto por intermédio de seus atos, como por meio de suas palavras. Sim. Eu vou avançar para o item J, eu vou fazer um panorama sobre esse item, mas na próxima aula eu queria focar somente no item I e no item J, para nós entendermos assim, quão relevante e impactante é a vinda de Jesus, o mistério de Jesus em si, como ele revela a vontade do Pai, a natureza de Deus, o seu poder, sabedoria, a glória de cada item desse, a gente vai dar uma olhada mais de perto, que é importantíssimo vocês entenderem a relevância desse evento. Jesus Cristo veio, o Filho de Deus
esteve entre nós. É que João abre, ele fala, olha, o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, e nós o vimos, ele esteve no nosso meio, Deus vivo andou no nosso meio, certo? Então, tem até uma série, eu tenho até um pouco de dúvida de recomendar, dado o fato de que a série é boa, mas em alguns aspectos, mas ela acaba romantizando demais a história, romantizando no sentido assim, de colocar elementos alegóricos, né, em volta para como um livro, né, no estilo literário, né, no sentido de romance, não um romance homem e mulher, no romance assim, estilo literário de romance, de criar um ambiente para contexto da história de Cristo, chama The Chosen, que é uma série que é bastante famosa, né, eu acho que na segunda, terceira temporada. Eu acho que vou trazer um vídeo aqui de uma parte, um pedaço, só para a gente entender assim, o impacto que havia naquele momento, qual era o impacto sobre aquela geração. É na Netflix, pastor? Tem na Netflix, ela na verdade ela começou como um crowdfunding, né? Ela é um financiamento coletivo, vamos dizer assim, de cunho de, se eu não me engano, até da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a Testemunha de Jeová. Mas o autor, né, ele é crente, ele é evangélico protestante. Foi um negócio, né? Eles financiaram essa história. Só que o problema é que tem muita coisa boa, assim, impactante, mas para preencher as lacunas, né, como uma novela, né, para preencher essas lacunas, tem hora que, se você não conhece muito texto bíblico, fica muito confuso, é muito. Assim, é boa com ressalvas, bastante ressalvas, né? Não vai desviar você da sua fé, não vai te fazer menos crente, mas pode te trazer confusão se você não tem um conhecimento mais profundo da Bíblia, você identificar claramente, isso aqui eles estão romantizando, construindo esse contexto, o que é de real e bíblico é só essa parte aqui que eles estão mostrando, né? Mas eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Mas eu vou trazer na próxima aula, mas é impactante. Tem uma cena que é com Nicodemos, né, que é o principal da sinagoga, seria o encontro de Jesus com Nicodemos, né, que Jesus fala, olha, é necessário que nasça de novo, tal. E aí na série eles meio que relatam que esse encontro foi no jantar, à noite, tal, Jesus. Então, assim, é o que eu tô falando, é o romantismo, né, da linguagem cinematográfica, né, de cinema para essa estrutura. Mas o que vale a pena nessa passagem, a Yasmin conhece, gosta muito dessa. É linda, assim, é impactante, mas é justamente assim que me chama a atenção, por exemplo, nessa cena, o fato de Nicodemos ele tá o diálogo entre os atores, né, o roteirista ele pegou isso muito bem, porque fica muito nítido que alguém, um ser humano conhecedor e sabedor da sua humanidade, da sua miserabilidade, conversando e abismado, assim, impactado, porque ele reconhece que o próprio Deus vivo está diante dele. É mais ou menos o seguinte: imagina se você está em casa agora assistindo aula e toca a sua campainha e quando abre a porta é Jesus. Entende? Impacto. Você fala assim, o Deus vivo, o Deus a quem eu creio, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que, no caso do judeu, o Messias, né, o Hamashia, né, o Hamashia, o Messias, que eu esperei a vida inteira, aqueles sobre quem Davi cantou, aqueles que Salomão falou, aqueles que os profetas profetizaram, está na minha frente. A vinda de Cristo foi muito impactante. Esse é o mistério que Deus não revelou a absolutamente ninguém. Quem estudou Efésios, a gente falou sobre isso. Foi guardado como um grande segredo de Deus, que era a vinda, né, de Jesus para que fizesse não só o resgate do povo de Israel, mas de toda a humanidade, que seria a igreja. Então, o evento Jesus Cristo, ele é impactante em todos os sentidos. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E como Jesus é relevante, obviamente que Jesus é relevante, mas essa vinda, né, que ele foi revelando, a respeito das coisas que ele foi revelando, como era impactante em muitos sentidos. Tá bom? Então, eu não vou me aprofundar agora no texto, eu vou deixar uma aula semana que vem só para a gente tratar disso, de maneira isolada, e a gente vai ver. Vamos falar sobre a Bíblia. E a gente conclui a aula aqui na Juntos Orar. A Bíblia.
Ok. A Bíblia é o meio mais abrangente da revelação, pois engloba o registro de muitos aspectos dessa revelação. É claro que nem tudo que Deus revelou a homens e que Jesus fez está registrado na Bíblia. Por outro lado, a Bíblia não contém apenas relatos de visões e os feitos de Jesus. Há também diversas verdades adicionadas, reveladas por meio dos escritores bíblicos. Assim, a Bíblia é, ao mesmo tempo, registro de aspectos da revelação de Deus e a própria revelação. Sim. Então, pode continuar, Leandro. 3 aspectos importantes da revelação na Bíblia. Ela é verdadeira, progressiva, possui um propósito. Então, esses 3 aspectos da Bíblia, a gente vai abordar também isso, que não tem como você falar de Cristo sem falar da palavra, mas 3 aspectos importantes que você precisa entender sobre a Bíblia. Primeiro, ela é verdadeira. É a palavra de Deus. João 17:17, se você puder abrir aí e ler para a gente, vai falar sobre isso. Ela é progressiva, né? Lembra que eu desenhei na semana passada? Ela veio sendo revelada de Gênesis, ela veio crescendo essa revelação, até ter a maior revelação, o cume o auge dessa revelação em Jesus Cristo e na sua vinda. Então, você tem que ter essa visão quando você lê a Bíblia. O Novo Testamento, ele joga luz sobre... Nós temos que ler o Antigo Testamento sob a luz do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele traz a luz sobre o Antigo. A graça joga a luz sobre a lei. Você não pode pegar que muitos crentes, principalmente pentecostais, fazem, tomam o Antigo Testamento isoladamente, e aí cria uma série de doutrinas, de regras, de peso, de situações que eram aplicadas naquela época, e não estou falando de uma igreja permissiva, né, negociadora com o pecado, não é sobre isso, mas às vezes é falta de sabedoria de pegar um texto isolado e não ver sobre a lei, sobre a luz do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele joga luz o Novo Testamento, ele joga luz sobre o Antigo Testamento. E nós temos que ler o Antigo a partir da visão do Novo, a partir da visão da graça, daquilo que Deus estava fazendo. Tudo no Antigo Testamento vai apontar, é como uma grande seta apontando para Cristo, né? Então, por isso que ela é progressiva. Pode ler, Nádia, João 17:17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim Então, como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, o que é importante essa declaração de Jesus falando, a tua palavra é a verdade. Esse é um termo importantíssimo. É a verdade. É a verdade. Guardem isso. A palavra de Deus não, a palavra de Deus não contém a verdade, não está contida dentro da palavra de Deus a verdade. Porque quando você disser a palavra de Deus contém a verdade ou está contida na palavra de Deus a verdade, significa que você tem margem para dizer que algumas coisas são verdade e outras coisas não são verdade. Porque contém a palavra, a verdade está contida na palavra de Deus. Não. A palavra de Deus não contém e nem está contida a verdade na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a autoridade, ela é a verdade. Quando você entende isso, você não tem margem para negociar ou absolutamente naquilo, absolutamente sobre nada que a Bíblia diz. Tá? Ela é progressiva, eu vou ler Hebreus 1:1, diz, há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Né? Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, nesse aspecto, a palavra de Deus, ela é a verdade, ela não contém, ela é a verdade e ela foi progressiva. Deus veio falando durante muito, o autor de Hebreus fala, há muito tempo, Deus vem falando através dos profetas até hoje, até chegar no Filho, e o Filho, ele é a manifestação de tudo. A questão toda é, possui um propósito, né? Então, 2 Timóteo
3, de 15 a 17, é um texto que eu quero ler, que diz que toda a Escritura ela é inspirada de Deus e útil para ensino, para correção. Então, o propósito da palavra de Deus, ele é claro. Deixa eu pegar aqui 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, esse texto também marque, circule, estabeleça esse texto como uma referência para você, né? Que ele diz o seguinte, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, toda a Escritura, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é inspirada por Deus e ela é útil. Qual é o propósito da Escritura? Ela tem um propósito: ensino, repreensão, correção e para a instrução da justiça. O Evangelho, o cristianismo, não é uma religião baseada num amor condicional ou num amor sacrificial, onde nós precisamos, nós teremos um relacionamento onde não vai haver correção ou ajuste ou necessidade de repreensão ou qualquer tipo de situação. Não, o cristianismo ela é uma religião baseada na correção do homem pecador e o parâmetro disso é o objetivo da própria palavra. A Escritura ela tem um alvo, um objetivo: ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Qual a finalidade? Para que o homem de Deus, a mulher de Deus, obviamente, ela esteja apta para toda a boa obra e plenamente preparada. Então, o cristianismo, ele implica, ele direciona para confronto, para correção dos pecados, ajuste, mudança de postura, mudança de conduta ética, mudança de conduta no relacionamento. Ele lida, ele caminha para isso. Porque a Bíblia é a revelação específica de Deus e ela foi dada com um propósito. Ensino, ela foi dada com um propósito de correção, de repreensão, de instrução na justiça, com um objetivo claro essas coisas, para que nos torne a mim e a vocês, homens e mulheres de Deus, aptas e plenamente preparados para toda boa obra de Deus, que é a manifestação do seu evangelho, a pregação do evangelho ao perdido, alcançar o perdido. Esse é o propósito. Nós recebemos uma ordem clara de Jesus, está manifesta, por exemplo, em Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, façam discípulos e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a sua ordem. Deus te deu uma ordem, a mim me deu uma ordem. E nós precisamos, para que a gente faça essa obra, estabelecemos essa ordem, nós precisamos estar aptos e preparados na palavra, e a palavra ela vem junto com essa estrutura. Correção, ensino, repreensão, sobre todas as áreas da nossa vida, tá bom? Então, em nome de Jesus, que a gente possa ter isso em mente. Na semana que vem a gente vai falar sobre o ministério de Jesus, e sobre os eventos e sobre o impacto da sua vida. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Não? Amém. Eu vou pedir Não tenho dúvida não, mas eu tenho só um parênteses para fazer. Claro. Que você estava falando sobre a série, né? Que realmente precisa ter várias ressalvas e etc. Mas, assim, algo que durante a minha conversão eu assisti, foi assim que eu me converti e quando eu realmente decidi ter uma vida mais voltada para a minha fé e etc., eu comecei a assistir essa série. O que foi interessante é porque eu me lembro quando eu era mais nova, né? Jovem, novinha, criança, e assistindo aos filmes na Páscoa, que passava na televisão, né? Que Jesus era um homem de pele clara, de olhos azuis, com aquela expressão como se ele fosse blasé, sabe? Como se ele não tivesse nenhum pouco de amor, não tinha compaixão. Ele era realmente Deus na sua plenitude, mas assim, sem amor nenhum, que Jesus realmente mostra pra gente o que Jesus é. E eu tinha essa imagem de Jesus, sabe? Um Deus inalcançável, alguém que é tão majestoso e glorioso que eu não conseguiria nunca senti-lo ou alcançá-lo. E ao ver essa série,
trazendo um Jesus, vamos dizer, amoroso, Sim. acolhedor. Humano, né? Mudou muito a minha visão e foi muito legal, assim, tirando todas as ressalvas. Sim. Eu falei assim, caramba, é esse Jesus mesmo que eu conheço, é esse Jesus que eu quero conhecer cada vez mais. Isso foi muito interessante. Não, a série é excepcional, assim, tem situações onde, assim, essa série, essa parte de Nicodemos, por exemplo, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que, assim, que são impactantes, e a gente pode ver, eu falei, é só ter esse cuidado, né? A gente tem que ter esse é o propósito da escola de discípulos aqui, né? É justamente, tem discernimento, né? Exatamente, não é, a gente, assim, o pastor Gilberto é muito claro sobre isso, né? Na liderança da nossa igreja. A ideia é a gente dar instrumentos, né, para o discípulo de Jesus, para que vocês tenham discernimento, que vocês possam escolher, saber aquilo que convém, aquilo que não convém, aquilo que é correto, aquilo que está indo. Não é uma estrutura onde a gente vai dizer, não vou criar uma listinha de séries que você pode ver no Netflix, né? Não é isso, né? Não é sobre isso. Mas é só dizer assim, olha, isso é bom, você pode reter essas coisas que são boas, mas tem uma ressalva em outras coisas. Mas é justamente isso, assim, a gente criou com aquele filme de Jesus, onde Jesus tinha aquela como é que se fala? Versão, né? Assim, uma visão mais europeia de Jesus, né? Uma visão mais Jesus era aquele ser pálido, né? De olhos azuis, com aquela cara olhando para o horizonte, parecia que estava meio hipnotizado, olhando para o nada, né? Parecia que estava em transe o tempo inteiro. Não, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus amou, Jesus não queria morrer, Jesus não era um robô programado para se suicidar aos 33 anos, né? Jesus, ele teve entre nós, né? E viveu entre nós, e Jesus teve aflição, Jesus suou sangue, Jesus não queria morrer, Jesus pediu para que passasse dele o cálice, Jesus era alegre, Jesus ia a casamento, Jesus... tanto é que qual era a grande, assim, uma das coisas que mais me marca, né? Qual era uma das grandes manifestações, né? Uma das grandes acusações, né, a respeito de Jesus, né? Era que, se você pegar essa passagem bíblica, né, é que as pessoas falavam assim, Jesus confronta uma certa hora os fariseus e diz assim, olha, tinha João, que era João Batista, né? João, ele vivia no deserto, ele usava pele de animais, ele se alimentava de gafanhotos, que muitos não sabem se eram gafanhotos animais ou se era uma planta, gafanhoto, mas enfim, não importa. Mas vivia meio que jejum, meio ermitão, lá no deserto, uma figura tanto quanto exótica nesse aspecto. E ele falava, veio João, que não bebia, não comia, e vocês diziam que ele tinha demônio, ele denunciava o pecado. Agora vem o Filho do Homem, que bebe, que come, que se alegra, quer dizer, que vai a casamento, que está nas bodas de Caná, que anda com os seus discípulos, sabe? Que vive, que ama os seus irmãos, que está ali um Deus 100% homem, 100% Deus, mas que viveu a sua vida, e vocês dizem que tem demônio também? Não decide. Se o cara é santo, jejuava, não comia, não se misturava, tem demônio. Vem aqui, e vocês não entendem nada. Já chegou o reino de Deus e vocês nem perceberam. É isso. Jesus, ele é uma figura, quando você começa a olhar sobre Jesus, ele é uma figura apaixonante em todos os aspectos, entende? É lindo em relação a isso. Também pode falar, Nath, em nome de Jesus. Não, desculpa, eu que toquei Não, aqui sem querer. tá. Então Jesus, nesse aspecto, quando você começa... Gente, nós crentes, nós temos que ser apaixonados por Jesus. Entende? Não só na revelação Verdade. espiritual, não só no sentimento, não só na sensação do culto, nos louvores, não é só sobre isso. É conhecer Jesus, saber o mistério, quanto ele foi impactante, cada frase, cada palavra, como ele andou, o que ele disse. Nossa, o coração chega a arder aqui, chega a dar uma queimação no peito, assim, sabe? Que é Jesus, sabe? Jesus era extraordinário sobre todos os aspectos. E Jesus viveu. Jesus, se ele tivesse no nosso tempo, Jesus estaria lá no culto com a gente, pulando, cantando, louvando, ensinando, admoestando, pregando, orando, curando, transformando, indo no aniversário de Yasmin e indo na casa de Sil orar. Jesus vivia
Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Jesus vivia no meio do povo, no meio das pessoas. Esse é o Jesus que nós vivemos. É assim que a gente tem que conhecer a Cristo, sabe? Deus não está distante, Deus não está lá no céu. Deus não é um Deus à parte, sabe? Um Deus longínquo. Ele está aqui, ele está aí, na sua casa, ele sabe da sua tristeza, ele sabe do teu coração, ele sabe da sua dificuldade, ele sabe que teu chefe não te tratou bem hoje, ele sabe que seus filhos não te tratam da maneira como você esperava, ele sabe da solidão do seu coração, ele sabe dos seus sonhos frustrados, e ele está aqui. Deus está aqui, o Paracleto está aqui, Deus conosco, Deus Emanuel. É Deus conosco, lembra de Isaías? É o Deus Emanuel, Deus conosco. Não é o Deus longe de nós, é o Deus conosco. Nós vamos ser e precisamos ser discípulos apaixonados por Jesus. Limitam muito o nosso Deus, né? É porque não conhecem realmente, não. E o lindo do Evangelho é, obviamente, guardado. A gente não negocia com pecado, a gente não negocia com erro. Isso não tem negociação. Mas o princípio da escola de discípulos é dar essas ferramentas para que vocês sejam livres. Conhecereis a verdade, verdadeiramente sereis livres. Não é um jargão político. Não é para se eleger para presidente, para que seja. Não é para isso. Mais uma vez colocando, não estou misturando política, eu tenho posicionamento político, se você quiser conhecer. Já falei isso várias vezes de público, então a maioria de vocês já conhece. Mas assim, é ser livre. Você tem que ser livre em Cristo. Você tem que estar com Jesus na igreja, louvando, adorando. Não é porque você é obrigado, não é porque você tem que ir lá no culto. É porque você tem um coração de discípulo, é alegre, sabe? Quando a gente faz um luau e que a gente alcança uma vida, que a gente alcança uma pessoa, é ser livre. Livre de amarras, livre de doutrinação de homem, vivendo uma vida sem pecado, em santidade, consagrado ao Senhor. Mas não porque a gente é obrigado. Você não vai ser obreiro, ministro, diaconisa, pastor. Eu não sou pastor na igreja para me ter uma vida com Deus. Meu coração que arde por Jesus é que me fez aceitar e abraçar o ministério para o qual ele me chamou. O meu ministério não é causa de nada, ele é consequência. Eu não sou espiritual porque eu sou pastor. Eu não sou santo porque eu sou pastor. Eu não aprendo a Bíblia e sou apaixonado porque eu sou pastor. Não, eu sou pastor porque eu sou, antes de mais nada, discípulo. Porque eu quero andar com ele, sabe? Deus me atraiu, me alcançou de tal forma que é irresistível. É irresistível, não tem né, isso. pastor? Exatamente. Eu sei quem eu era. Nos dá Eu tanta sei paz. eu sei quem eu fui, eu sei onde eu andei, eu sei as coisas que eu fiz. E aí entender que o Deus, criador de todas as coisas, me amou, sabe? Ele me amou, ele amou você. E ele está aqui, ele está disposto a mudar, ele está disposto a te abençoar, a cuidar do seu coração, da sua família, das suas coisas, sabe? Isso mexe demais comigo. Eu não posso nem falar que eu começo a chorar já. Então, assim, nós precisamos, né? Sobre isso, né? Sobre isso, o Evangelho é sobre isso, né? É sobre crer dessa forma. Então, creia nisso, meu irmão. Nós vamos orar, eu já avancei na aula, peço desculpa a vocês. Mas quando a gente fala de Jesus, assim, meu coração, a gente tem que ter um coração que arde, sabe? Eu vou até deixar aqui, vou pegar o endereço do link, vou deixar aqui para vocês. Ontem, a diaconisa Luciana e a diaconisa Gloriana, no Ministério de Louvor, né, da Medoeira, cantou uma das músicas. Chorei o culto inteiro nessa música, porque, gente, esse louvor, ele é a expressão de tudo que eu creio, de tudo que eu sei que Deus fez por mim. Vou deixar para que vocês conheçam aqui. Vou botar aqui no link aí. Se chama Imensurável, da Aline Barros. E ouçam, vocês vão entender o que eu tô falando. É sobre isso, sobre ser livre, sobre o amor que ultrapassa todas as barreiras, sabe? Jesus, ele tá com a gente na igreja, no culto, aqui na Serranião, e estava lá no luau, a gente confraternizando com os irmãos. Tanto é que manifestou em vida, pessoas aceitaram, um irmão se converteu, se realinhou, na verdade, com Cristo. É sobre isso o Evangelho. Bem? E na paz, vamos orar. Eu vou pedir pedir a Yasmin. Yasmin, ora pela gente nessa noite, para nós encerrar nossa aula, em nome de Jesus. Claro. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma noite abençoada, Senhor, para aprender, Senhor. Aprendemos muito, Senhor.
Nosso pastor, nosso líder foi muito usado essa noite, Senhor, para trazer ainda mais uma terça-feira, o fruto, Senhor, de sua palavra, para que nós tenhamos discernimento, Senhor, possamos cada vez mais ter sede, Senhor, da sua palavra, que nós possamos todos os dias, Senhor, abrir sua palavra e poder lembrar de tudo que a gente aprende nessas aulas de terça-feira, Senhor. Agradeço pela vida de cada irmão que esteve presente aqui nessa aula, a vida dos nossos pastores, da nossa igreja, do nosso ministério, Senhor. Coloco a vida de todos que participaram, dos nossos pastores, do nosso ministério, Senhor, em suas mãos, Senhor, pois acredito que o Senhor tem melhor para a nossa semana, para o nosso final de noite, para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Aqui na paz, tá? Muito obrigado. Jesus abençoe vocês, tá? Boa noite a todos. Amém. Bom culto amanhã. Eu vou viajar a trabalho, não estarei no culto quarta-feira, mas domingo a gente está junto em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz. Na paz. Paz, pastor de Beto. Fica na paz, pastora Sula. Fique com Jesus. Paz.